Vamos com o Manhãs com GRP. Ouvintes queridos da Web Rádio Carvalho News, vocês são aquaristas? Calma, meus amores e amoras, não estou querendo ofender ninguém. Para os que ainda não sabem, aquarista é um indivíduo que pratica a atividade também conhecida como aquariofilia, que consiste em criar peixes, plantas e organismos aquáticos em geral, em aquários ou tanques para fim ornamental ou de estudo. Amores e amoras, às vezes não nos damos conta, mas de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, Ambitep 2021, a população de peixes ornamentais no país em 2019, relacionadas ao setor pet, somaram em torno de 19,4 milhões, ocupando o quarto lugar no ranking, atrás de cães, aves, canoras ornamentais e gatos. Vamos entrevistar o aquarista e empreendedor Marne Campos. Ele é sócio fundador da Pro Aquarista, uma empresa especializada em produtos para aquário. E também possui o canal Pro Aquaristas no YouTube, que esclarece muitas dúvidas relacionadas ao aquarismo. Olá, Marne! Muito bom ter você aqui e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, GRP. Olá, ouvintes da Rádio Carvalho News. Aqui é o aquarista Marne Campos falando. E hoje vai ser um prazer falar com vocês um pouco sobre o aquarismo no Brasil. Há quanto tempo você é um aquarista? O que o levou a adotar esse passatempo? Bom, essa é uma pergunta interessante. Cara, eu sou aquarista desde os 7 anos de idade. Vamos dizer que eu tô prestes a fazer 40. Então são 33 anos, tá? Começou do nada, eu tinha 7 anos e aí uma prima minha falou: Marne, eu vou te dar um presente, tá? Uma prima mais velha, prima do meu pai inclusive. Eu vou te dar um presente de aniversário, um aquário. Eu nunca tinha pensado em ter um aquário, eu vi os aquários em estacionamento, restaurante e tal, achava super legal, mas nunca tinha pensado em ter um aquário em casa. E eu falei, legal. E aí um certo dia a gente saiu pra ver esse aquário no mercado municipal em Campinas. E ele levou um aquário pra casa, ela me deu um aquarinho pequenininho. Foi um fascínio absurdo. Eu lembro que no dia eu tinha estudar pra prova no dia assim, de escola, eu era super estudioso, mas eu não conseguia parar de pensar. Estudei rapidinho e fiquei vidrado no aquário a noite inteira, até a hora de dormir. Qual a sua formação? Bom, eu sou formado em eletroeletrônica pelo Colégio Técnico da Unicamp e sou formado em análise de sistemas pela PUC de Campinas. Aparentemente nada a ver com aquarismo, né? Tive o sonho por muitos anos de fazer biologia, mas por questões financeiras ou questão da situação que eu estava no momento, eu acabei não conseguindo trilhar essa carreira. E talvez o aquarismo foi até uma válvula de escape para isso. Como eu não consegui trilhar esse lado biológico de forma profissional até então, em termos de carreira, eu acabei me apoiando no aquarismo, talvez. Pode ser até uma explicação da paixão e de como ela vem de tão longe, né? Você precisou fazer algum curso para aprender a cuidar de peixes ornamentais? Bom, vamos pensar que eu comecei com aquarismo com 7 anos, isso é mais ou menos 1990. A internet começava a engatinhar, então o curso de aquarismo era uma coisa muito distante, tá? Hoje você encontra tudo no YouTube, e não vamos entrar no mérito da qualidade da informação, mas sim quantidade, se você conseguir filtrar um pouco as coisas. Mas na época até livro era muito difícil. Eu lembro que eu ia comprar pão por meus pais na padaria e sobrava sempre a moedinha de troco. E essas moedinhas eu ia aguardando para juntar dinheiro para poder comprar algum livro de aquarismo. Mas no Brasil tinha dois ou três livros e eram bem simples, bem básicos. Então o que eu queria eram livros importados, né? E na época a Amazon vendia livros,
né, nos Estados Unidos, e era possível importar sem imposto, né, o livro não é tributado. Então eu lembro que eu juntava o dinheiro, escolhia a opção de frete mais demorada, levava acho que meses para chegar no Brasil, e assim eu fui adquirindo alguns livros e tal. Além disso, eu comecei a me interessar pela internet em 1998, mais ou menos. Em 1999, a internet ainda engatinhando, eu criei um site de aquarismo. Inicialmente era para colocar as fotos do meu aquário, fotos com câmeras dessas analógicas que tínhamos antigamente, e eu escaneava tal a foto, né, naqueles scanners de baixíssima resolução e colocava lá. E aí, quando eu fui fazendo isso, eu pensava, bom, eu vou fazer uma ficha dos peixes que está, a listagem dos peixes. Aí da listagem dos peixes, falei, pô, vou colocar as informações que eu aprendi sobre esses peixes. Qual o tipo de água que eles gostam, que tamanho que eles ficam, qual o comportamento deles. E nisso foi virando um site informativo. Chegou uma hora que não tinha mais relação nenhuma com meus aquários em si. Mas se tornou um portal de aquarismo, tá? Que foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou a ser um dos maiores do Brasil. E eu acredito que até hoje... talvez seja uma, se não for a maior fonte de informações sobre aquarismo da língua portuguesa em toda a internet. E esse site está no ar ainda, tá? Hoje eu mantenho ele mais pelo lado sentimental, tá? Eu acabo não desfrutando muito dele, não me dedicando muito tempo. Mas quem quiser dar uma olhada, o endereço do site é Aqua Online, Aqua de aquário, né? aquaonline.com.br, e tem bastante informação lá. Muitas coisas estão desatualizadas, né? Mas ainda tem muita coisa boa. E é engraçado porque a gente tinha o site, e aí naquela época a gente tinha muito aqueles fóruns de discussões, que eram algumas salas que tinham várias salas divididas por temas e tal. Seria o precursor das redes sociais, eu vejo dessa forma. E aí lá aprendia muito. Vinham pessoas até com nível acadêmico, pessoas bem técnicas, pessoas que estavam começando, pessoas que tinham simplesmente aptidão para a área, pessoas que usavam aquilo como uma recreação, e a troca de informação era muito rica, muito rica. Então era praticamente um curso 24 horas em tempo real. A gente tinha uma média, sei lá, de 300, 400 postagens por dia, com discussões super aprofundadas, muito interessante mesmo. E acredito que foi aí que eu fui aprendendo, né? Como você avalia o mercado do aquarismo no Brasil? Cara, o mercado de aquarismo no Brasil cresceu muito nos últimos anos, tá? Lembra que, como eu falei, eu vivenciei esse mercado na década de 90. Nós tínhamos 2 ou 3 marcas de bombinha de oxigênio. Eu me lembro que tinha um filtro super simples, que hoje todo aquário tem. Era um equipamento que tinha numa loja perto da minha casa, e eu ia lá e pedia, uma coisa totalmente errada, tá? Não faço isso, não fique mudando o filtro de aquário para aquário. Mas eu ia lá e pedia o filtro emprestado durante a noite, quando a loja estava fechada, para eu passar no meu aquário, porque eu achava que era legal. Porque a gente não tinha como comprar isso. Não vinha, era muito restrito o mercado era bem fechado, tinha poucas empresas que investiam em trazer esse tipo de equipamento, e como não tinha importação, acaba não estimulando a indústria nacional a desenvolver similares. Então o mercado mudou muito. Hoje eu já fui para fora do Brasil com o objetivo de trocar ideias sobre o mercado de aquarismo no mundo. Já fui 2 vezes, fui em 2014, fui em 2018, não fui em 2022, normalmente eu vou a cada 4 anos, por causa da pandemia, do final da pandemia e tal. Mas eu acho que hoje a gente praticamente não está atrás dos países mais desenvolvidos no hobby no mundo, tá? A gente estaria de igual para igual. Claro, a gente acaba tendo um pouco de problema por causa do Brasil. A gente sabe que o custo do Brasil é uma coisa complicada. Então alguns equipamentos acabam ficando mais caros aqui, tá? Do que muitos países da Europa, principalmente Estados Unidos, por exemplo. Mas a gente já tem acesso a praticamente, sei lá, quase tudo que eles têm lá. E então o mercado cresceu bastante. Hoje, se você olhar, você vai ter uma infinidade de... Na infinidade eu tô sendo um pouco otimista, mas nós temos dezenas de importadoras, tá, no Brasil, que trazem para os de fora, que representam marcas estrangeiras aqui. Nós temos alguns fabricantes de produtos que fazem produtos de altíssima qualidade, que na minha opinião, no que eles se propõem a fazer, não fica devendo em nada para equipamentos de fora, tá? Então é um mercado bem grande, que gira um número significativo. O que eu percebo é que talvez uma parte desse mercado, talvez não tanto o setor de fabricação, o setor industrial, mas o setor de comércio, e ainda existe bastante informalidade. Não é porque a pessoa abre uma loja
no bairro que ela se formalizou tal. Então talvez seja um pouco difícil de mensurar isso em dados oficiais, mas é um mercado bem significativo. E nós vemos sempre números do tipo, o mercado entre pet é o segundo maior pet do país, só perde para cães, por exemplo. Números que são discutíveis, logicamente, mas temos números bastante significativos. É um mercado que cresce absurdamente. Então, o mercado do Brasil cresceu muito nesses últimos 33 anos que eu fiz parte dele, posso garantir para vocês. Muitos afirmam que ter um aquário dá muito trabalho. Isso é verdade? Então, essa é uma lenda do aquarismo, tá? Eu tenho cachorro, tá, em casa, e então vamos comparar com a manutenção de um cão. Então eu vou te dizer que dá muito menos trabalho que um cão. Não estraga as coisas, não suja, não urina, não defeca em nada. O gasto que você tem com o veterinário, o trabalho que você acaba tendo de limpeza e tal é muito menor, tá? Inclusive, uma vez eu tava na Alemanha conversando com um alemão e eles perguntaram sobre o nosso mercado e tal. E ele mostrou o tamanho do mercado de aquarismo lá em proporção com cães, por exemplo, e gatos, e aqui no Brasil. E eu falei, cara, mas o que você acha que se deve o fato do mercado de aquarismo ter essa fatia do mercado maior aqui do que ela representa talvez no Brasil? Ele falou, cara, que assim, é um pet que não dá trabalho, né? Não dá trabalho praticamente nenhum. E eu concordo plenamente com ele, tá? Qual que é o ponto do aquário? O problema é que quando a pessoa monta o primeiro aquário, às vezes ela não é devidamente instruída, tá? Lógico, tem as pessoas que são devidamente instruídas, mas elas preferem fazer do jeito delas, elas preferem aprender da maneira mais dolorosa e não colocar os equipamentos, não usar os produtos que a gente recomenda. Mas em geral, se ela for bem instruída a utilizar os produtos corretos, da maneira correta, o aquário tende a não dar trabalho praticamente nenhum e mesmo no início, que é quando você tem alguma perda, você comete alguns erros, esses erros são minimizados de maneira absurda, tá? Aí eu posso falar até com um pouco de propriedade. Nos últimos anos, eu, além da minha história no aquarismo, eu abri uma loja em Campinas, chama Pro Aquarista, tá? E essa loja, eu fiz isso todos os dias. As pessoas montam aquários novos pela primeira vez e a gente instrui, fala, ó, cara, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Sempre tem aquela pessoa que fala, cara, mas eu sei que eu tenho que depois ter esse equipamento, mas não dá pra montar sem? Não, você pode montar sem esse filtro, mas você vai ter um pouco mais de trabalho, você vai ter que trocar água com maior frequência, você vai ter que não sei o que lá. E aí essa pessoa talvez acabe passando para frente a falsa impressão que aquário dá trabalho, mas não é que dá trabalho, é que as escolhas que ela fez ocasionaram esse maior trabalho para ela, tá? E eu não tô falando de gastar horrores, não tô falando de colocar um filtro de última geração projetado pela NASA, de maneira alguma. Existe o mínimo, existe o básico a ser feito, tá? Que se a loja instruir devidamente o aquarista, a pessoa que está começando, ela vai ver que não dá trabalho. E aí é muito legal, porque muitos clientes voltam à loja e falam, nossa, eu imaginava que a aquário dava maior trabalho. E cara, realmente não dá. Puta, se você fizer tudo certinho, é muito tranquilo, é muito prazeroso, muito legal. E é legal, eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque a gente sempre sabe. Existe uma máxima, né, que quando uma pessoa não gosta de algo, ela passa essa sensação ruim para 10 pessoas. Então uma pessoa que montou um aquário e achou que dá trabalho, porque ela não foi bem instruída, ela vai falar para 10 pessoas que aquário dá trabalho. E possivelmente essas 10 pessoas não tenham coragem de montar um aquário um dia. Uma pessoa bem instruída, que faz a coisa direitinho, como tem que ser, ela vai contar para, não as 10, né, mas ela vai contar para umas 3, 4 pessoas, falar, ó, cara, eu tenho aquário e esse negócio que dá trabalho não dá não. É uma coisa super legal, super simples de cuidar, é fácil de viajar, não precisa deixar outro lugar, é bem tranquilo. Então, não, aquário não dá trabalho não, é só ser bem instruído, fazer direitinho, que todo mundo vai confirmar isso que eu tô falando. Para os ouvintes que pretendem adquirir um aquário, quais as melhores marcas e quais os equipamentos que são necessários? A montagem do aquário ela vai depender muito do tipo de aquário, tá? O aquário de água doce ele tem alguns equipamentos, o aquário de água salgada tem outros equipamentos, dependendo do tipo de aquário que você quiser manter dentro dele também existe uma pequena variação. Vou dar um exemplo, no aquário de água salgada, se você tiver só peixes,
você tem uma certa exigência de equipamentos e produtos. Se você quiser manter corais, você tem uma exigência um pouco diferente, e por aí vai. Vamos falar do básico, vamos falar de um aquário de água doce, que é onde a maioria acaba começando, né? O aquário ele precisa ter um bom filtro, isso é fundamental, um bom filtro, tá? E o filtro não é, a gente pensa um negócio que vai segurar a sujeira, tipo o filtro de beber água. Não, o filtro é um equipamento que ele circula a água, então ele mantém a água em constante circulação. Isso promove a oxigenação de todo o meio, e onde existe oxigenação, existe desenvolvimento de bactérias. No caso, bactérias boas, que são responsáveis por eliminar algumas toxinas que os peixes acabam produzindo junto com os excrementos. São responsáveis por manter o equilíbrio biológico da água, manter a água com uma qualidade boa, né? Isso é fundamental. Então o filtro é fundamental. Aquelas compressorzinhos, aquelas bombinhas de soltar bolinha é uma coisa que quase não se usa mais. É uma coisa mais estética, uma coisa muito específica. O filtro acaba fazendo o papel de oxigenar, de manter a água em circulação, de fazer realmente o papel da filtragem, né, que é reter algumas partículas. E hoje em dia nós temos equipamentos super práticos, são filtros que eles têm refis, você tira o refil, lava e reutiliza várias vezes, depois de um tempo você troca esse refil, a sujeira fica toda parada nele. Então você tem o filtro, você tem o substrato, que é aquele cascalho do fundo, aquela areia do fundo, e de uns anos para cá a gente vê qual é a importância de um bom substrato. Dependendo do material utilizado, alguns materiais mais sofisticados ou mais específicos para isso, eles auxiliam no equilíbrio biológico do aquário, tá? Uma coisa que pouca gente se dá conta ainda, mas naquela região, se é um substrato adequado, propicia a formação de bactérias boas naquele substrato, e eles auxiliam bastante o trabalho do próprio filtro. É como se fosse uma extensão do filtro ali. Então um substrato legal é importante. Um termostato, uma coisa que muita gente negligencia, tá? Um termostato é um equipamento que ele mantém a temperatura do aquário com limite mínimo constante. Então você regula ele para 27 graus, por exemplo. Toda vez que a água for cair de 27 graus, ele liga. E aí ele mantém a temperatura, quando ela sobe de 27 graus, ele desliga, e aí vai. Ele não tem de refrigerar. Tem equipamentos que aquecem e refrigeram. Em geral, os mais básicos, eles apenas aquecem. Aí o pessoal fala assim muitas vezes, mas o Brasil é calor. Mas o problema, gente, não é o calor ou o frio. O problema é a oscilação de temperatura. No Brasil a gente tem um dia que amanhece com 30 graus e no meio da tarde a gente tem uma virada de tempo que cai 15 graus. E aí? E nisso o aquário sente muito essa variação de temperatura. E a variação de temperatura, que é algo que não acontece com tanta frequência em ambientes de grande volume de água, como rios, grandes lagos e o mar, por exemplo, no aquário ela acaba com a saúde do peixe, a imunidade do peixe vai lá embaixo, então o peixe fica doente. A gente até brinca, é tipo quando a mãe fala, não sai da friagem que você vai ficar gripado. Você fala, mas o vírus da gripe tá na friagem? Não tá. Mas pelo menos no aquário, essa oscilação de temperatura abaixa a imunidade. E aí aquele patógeno, aquela doença que sempre vai ter, tá? Sempre vai ter na água e tal, mas que tá em equilíbrio com o meio, que não tá fazendo mal para os organismos que vivem no aquário, acabam aproveitando essa oportunidade de queda de imunidade. Então um termostato é importante, tá? Consequentemente um termômetro para você acompanhar essa temperatura do termostato. Que mais? Iluminação. A iluminação ela é mais um fator estético, tá? A iluminação artificial, mas ela faz toda a diferença. Um aquário com uma iluminação artificial bem montada, adequada, e um aquário sem iluminação são dois aquários completamente diferentes. A gente até mostra bastante isso na loja. Às vezes a gente pega um aquário com luminário, cara, vou levar mais luminário, não vou levar. Eu desligo a luminária. Falei, beleza, você vai levar desse jeito? Nossa, ficou feinho, né? Não é, você viu com uma luminária legal. Então pensa, nós somos seres altamente visuais. Então nós ligamos a sensação que aquilo nos dá diretamente ao estímulo visual que nós temos. E aí entra até um fator, se você for ter planta, estamos falando de água doce, né? Se você for ter plantas naturais, aí você precisa de uma luminária, você tem opções de luminárias mais específicas, que te entregam um maior fator de fotossíntese, vamos dizer assim, um maior potencial de fotossíntese para as plantas, então elas se desenvolvem melhor, ficam mais bonitas, mais coloridas, maiores. Se você for só peixe, você pode colocar uma lâmpada mais simples, uma iluminação mais simples. Até aquelas fluorescentes antigas que a gente usava na cozinha é possível usar, tem algumas mais específicas também nesse tipo. Hoje se utiliza muito LED também, que acaba tendo um menor consumo de energia. Então acho que o principal seria mais isso.
Acho que não tô esquecendo nada. Aí, ok, aí o que é legal para você monitorar o aquário? Você ter pelo menos os testes básicos para você saber como o teu aquário está se comportando. Então, teste de pH, um teste de amônia e um teste de nitrito. São os 3 principais que a gente recomenda quando a pessoa começa. No caso da água salgada, por exemplo, a gente recomenda ter um teste de dureza carbonata também, né? Que é bem importante. E aí, quando a pessoa quer não ter só peixe, quer ter corais, por exemplo, um teste de cálcio, um teste de magnésio, que são 2 elementos fundamentais para o desenvolvimento dos corais. Acaba sendo isso. Eu acho que com isso você tem um aquário já bastante interessante assim dentro do que você precisa para começar. E aí as possibilidades são infinitas, infinitas literalmente mesmo. Tem equipamentos para você monitorar tudo, equipamentos para fazer tudo automático. Hoje nós temos alimentadores automáticos. Se você quiser viajar e deixar seu aquário 15 dias sem alimentar, esse alimentador alimenta perfeitamente. Tem intervalos ele joga um pouquinho de ração ali pro peixe e tal. Você só deixa o recipiente cheio de ração e ele vai colocando. Então tem tudo, gente, tem tudo. Tá? Mas o básico acho que seria mais isso que eu comentei com vocês. Quais os tipos de peixes ornamentais existem? Existe alguma raça mais fácil de cuidar? Bom, a gente tem que ter em mente que quando a gente monta um aquário e coloca um peixe lá, a gente não tá dando a opção dele escolher se ele vai morar lá ou se ele vai morar na natureza. Então a gente tem a obrigação de oferecer para ele a melhor qualidade de vida possível para que ele viva bem durante todo esse período. É uma verdade que os peixes em cativeiro acabam vivendo muito mais que na natureza, porque não tem predador. Então quando o peixe está mais velho, ele está mais lento, não necessariamente ele vai ser comido por um predador. Então isso é uma verdade, mas independente se ele vai viver mais tempo, ele tem que viver mais tempo feliz, né? Vamos dizer assim, viver tempo bem. Então o que a gente recomenda? Sempre se preocupar bastante com a qualidade de água. Não existe mais aquele negócio de ter que desmontar o aquário uma vez por mês, lavar tudo e montar de novo. Eu sempre brinco lá na loja assim, pensa num rio. E pensa em algo que rege o planeta, uma divindade, Deus, sei lá. Por acaso, o Deus que você acredita, você acha que ele vai lá uma vez por mês no rio, esvazia o rio, escova o fundo, limpa todas as pedras, o limo das pedras e depois remonta e joga os peixes de volta? Não, ele não faz isso. Se ele fizer isso, os peixes no dia seguinte tá tudo morto. O aquário é a mesma coisa, você não tem que fazer isso. O que você tem que fazer é a manutenção. E o que é essa manutenção? Uma renovação periódica da água, que acontece nos rios pelas nascentes, pela chuva e tal. Então no aquário você faz a mesma coisa. Uma vez por semana você vai lá, tira 20% da água e completa com água nova. Água tratada, lógico, né? Se você pega uma água da empresa de abastecimento da sua cidade, essa água recebe cloro, recebe um monte de coisa. Mas tem produtos super baratinhos e super simples. Você pinga umas gotinhas, ele elimina todos esses compostos da água instantaneamente. Então você tem que trocar essa água. A parte estética, você dá uma limpadinha nos vidros pro lado de dentro, porque às vezes fica um pouco verde, dependendo do seu aquário tá num lugar muito, muito claro, tá? Dependendo do aquário, dá uma aspiradinha no fundo, você pode fazer de vez em quando, não precisa fazer toda semana, mas uma mangueirinha você vai passando, tirando as sujeirinhas que estão chamando mais atenção, você pode fazer. Dependendo do tipo de aquário, nem precisa, tá? Manter a saúde do filtro, então o filtro sempre limpo, não é desmontar o filtro toda semana nem todo mês. Se você fizer isso, você atrapalha o desenvolvimento biológico do aquário como um todo. Mas verificar sempre se o refil, se ele está muito sujo, se a água, o fluxo do filtro não está muito pouco, porque às vezes ele começa a ficar muito sujo, ele começa a ficar meio entupido. Então você já sabe qual é o fluxo normal dele. Então vê sempre se está legal, se a água está cristalina, tá? Em geral uma água cristalina é sinônimo de saúde, com raras exceções, dependendo do aquário. Você pode montar um aquário, por exemplo, de um rio amazônico que tem água cor de chá. Aí não vai ser cristalino, e não quer dizer que não está saudável. Mas em geral os aquários comunitários que a gente monta, o padrão assim, eles tendem a ser bem cristalinos. Monitorar os parâmetros, como eu já mencionei anteriormente. É legal pelo menos o pH, amônia e o nitrito, que são os principais, tá? São os básicos. Você ter sempre quando acontece alguma coisa estranha, dá uma medida para ver se está tudo dentro do esperado, ou então uma vez por mês, algo nesse sentido. Ração é muito importante, gente. Evita essa ração que você compra lá na lojinha do bairro, nada contra a lojinha, mas aquela ração saquinho transparente, ou aquela granel. A granel é a pior que tem, que o cara abre um balde, arranca um LED, uma canecada de ração e joga no saco. Por quê? Porque aquela ração, ela é mantida, quando ela é fabricada, ela é feita para durar tanto tempo numa condição específica, que é um saco lacrado, hermeticamente lacrado, ou um potinho lacrado, sem exposição à luz, e por aí vai. Quando essa ração ela é exposta à luz,
ou exposta à troca de ar o tempo todo, ela acaba perdendo boa parte das vitaminas, dos nutrientes. Então o que você acaba dando pro seu peixe, comprando para dar pro seu peixe, achando que tá mais barato, é farinha. É praticamente farinha de trigo, de soja, sei lá o que depende da ração. Você perde vários nutrientes. Então uma boa ração, isso faz toda a qualidade. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas custa R$ 50, R$ 30 um potinho de ração minúsculo, mas esse potinho dura meses. Se você dividir isso por dia, vai dar, sei lá, vai dar centavos. E pro seu aquário vai fazer toda a diferença. Por quê? O que entra no seu aquário todo dia? A ração. Então, o que tende a dar algum problema? A ração. Então escolha um alimento de qualidade, variedade, pode escolher 2, 3 tipos diferentes, isso faz toda a diferença para a saúde dos peixes. Bom, acho que é mais ou menos isso, né? Manter sempre a troca de água de 20% por semana, a gente recomenda na maioria dos tipos de aquários, como eu mencionei, e uma ração de qualidade. Uma coisa muito importante também que a gente comenta, não introduzir peixe toda hora, fazer introduções com intervalos longos entre uma introdução de peixe e outra, e lógico que sempre se atentando à capacidade física do seu aquário, tá? Por quê? Porque toda vez que você introduz peixe, ele pode trazer alguma doença, algum problema. Por mais que ele tá com aspecto saudável na loja, pode vir alguma coisa. E o meio, o aquário, ele sente um pouco a entrada do novo habitante. Então até ele assimilar aquilo e se equilibrar leva um tempo. Então, em geral, são esses cuidados que a gente precisa ter. E lógico, vamos manter a compatibilidade dos peixes. Não vai pôr um predador com uma presa num quadrado de 40 por 30 centímetros. Porque fatalmente o predador vai se alimentar da presa. Mas é mais ou menos isso. Fale-nos um pouco sobre o seu canal no YouTube, Pro Aquarista. Cara, eu vou falar pra você que eu nunca pensei em ter um canal de aquarismo no YouTube e eu vou explicar por que começou. Na verdade, a minha grande paixão foi na década final da década de 90, 2000 até 2010, 2014, 15, que eram os fóruns, era o site, né, que eu falei. Eu montei um site que era o aquaonline.com.br ou Aquarismo Online, ou Aquol, cada um chamava de um jeito, que existe ainda. E eu adorava os textos, nós elaborávamos textos, discussões em fóruns e tal. Da onde que surgiu o canal do YouTube? Eu sou um pouco chato quanto ao YouTube. Eu acho que hoje a gente tem muita informação e quando a pessoa está começando, ela não sabe filtrar o que é boa. Então é muito legal, muito comum as pessoas chegarem na loja, lá na Pro Aquarista, em Campinas, e falar assim: então, eu vi no YouTube, o menino do YouTube falou isso, isso e isso. Aí vem outro dia e fala: então, mas a menina do YouTube falou isso e outro. Mas o outro cara do YouTube falou isso e isso, mas nem agora. E aí eu começava a ver isso e falava: gente, toma cuidado, a internet, o YouTube é uma fonte de informação muito fácil, muito dada, assim, de graça, mastigada, mas talvez justamente por esse motivo, o crivo de qualidade, né, a seleção, ela não existe. Então, eu até brinco que na internet, se uma pessoa tiver o dom da oratória, ou seja, se ela falar bem, souber falar bem, ela te convence até que comer cocô é bom, tá? E você acredita nisso piamente. Então o canal surgiu disso. Aí eu falava, pô, eu vou, quando alguém perguntar, eu vou fazer um vídeo que eu indico. E eu não achava, muitas vezes, um vídeo sobre aquele assunto que eu falava, não, esse vídeo de cabo a rabo eu acho que faz sentido, tá? E aí eu comecei a fazer os vídeos. Então quando as pessoas falavam que tinha um problema e tal, se alguém quiser ver o canal, é só procurar Pro Aquarista, acho que colocar tudo junto encontra. Eu comecei a fazer os vídeos e nesses vídeos eu explicava de A a Z sobre aquele assunto. Em alguns eu fiz até uma série, então eu fiz vários episódios, porque eram assuntos muito longos e iam ficar muito cansativos. Eu tento não passar de 15 minutos, porque eu já acho um absurdo de grande pro padrão de captação de informação que a gente tem hoje em dia. O ideal são vídeos curtos. Então surgiu disso. Aí eu comecei a fazer os vídeos e o pessoal começou a gostar e foi muito engraçado, porque assim, a gente atingiu 10 mil inscritos no canal sem fazer propaganda, sem fazer nada, muito rápido. E aí eu tinha muitos amigos que tinham canais e falava assim, cara, na boa, você que é de TI, você é analista de sistemas, conta pra mim o que você fez pro canal crescer tão rápido. Fala aí, vai, tem alguma mancadinha lá, algum atalho que você seguiu. Eu falava, cara, não segui atalho nenhum, na verdade eu entendo que eu tava colocando informação de qualidade, e esse resultado do canal prova que aparentemente mais gente concordou comigo, que a informação era de qualidade. E é muito engraçado, os comentários das pessoas eram justamente
Cara, os vídeos de vocês são os melhores que eu encontrei na internet. Quando a gente ficava bastante tempo sem postar vídeo, e bastante tempo antigamente era menos de um mês, o pessoal falava, e aí, quando vai ter vídeo novo? Aí a gente postava um vídeo, o pessoal falava, nossa, que bom, achei que vocês não iam mais postar e tal. Mas é que é complicado, né? Quando a gente faz um vídeo de 15 minutos, normalmente você grava quase 4 horas. E leva umas 6 horas pra editar, então são 10 horas. Pensa que além disso eu tenho a loja. Além disso, eu tenho minha profissão, né? Eu tenho a carreira de analista de sistemas, eu trabalho com isso num outro lugar, então eu acabo fazendo isso de madrugada. Então, e aí eu não sou pai, eu tenho uma criança pequena, então é bem complicado. Esse é um dos motivos que a gente fez alguns vídeos e faz algum tempo que a gente não posta. Mas foi muito interessante, foi uma coisa sem querer, sem pretensão nenhuma, e que até hoje o pessoal fala, investe, porque o canal de vocês é muito bom, cara, se você conseguisse uma regularidade de postagem de vídeos, seria fenomenal, assim, vocês escolheriam muita coisa boa e ajudaria muita gente. Então, quem sabe, a ideia é voltar a fazer os vídeos, só que precisa ter um pouquinho mais de tempo. De qualquer forma, a gente montou um portfólio bem legal lá, então, assuntos básicos, assuntos que são bem corriqueiros, eles são abordados de maneira bem detalhada e, espero eu, bem didática, pelo menos é o que o pessoal comenta, né? E aí, como eu falei, se alguém quiser seguir o canal, quiser acompanhar lá, é só procurar como Pro Aquarista. A gente tem uns videozinhos legais lá e você pode até mandar sugestão de vídeo. Quem sabe não dá pra fazer um vídeo novo no canal. Qual mensagem gostaria de deixar para os ouvintes da Rádio Carvalho News? Bom, espero que essa entrevista, essa conversa tenha sido bem legal. Que eu tenha conseguido dar um pouquinho da impressão do que é o aquarismo, tá? Quando a gente fala pet, eu não sei nem se ele se encaixaria como pet de verdade. Então hoje eu acho que ele é um pet também, mas ele é mais do que isso. Porque diferente de quando você tem um gato, você tem um cachorro, ou você tem um pássaro, normalmente você tem só o animal, você tem um amigo ali. Principalmente quando é um cachorro, um gato, que são mais próximos da gente, interagem mais, tá? Já no aquarismo, você tem mais do que simplesmente um indivíduo ali. Você cria o mundo dele, você tem todas as interações que você encontraria na natureza entre o ser vivo e o ambiente no qual ele vive. E a gente é um pouco responsável por isso. Vamos lembrar que o aquário é uma caixa isolada do ambiente natural daquele animal. Então, assim, é uma caixa de água no meio de um lugar seco. Então, nós somos responsáveis por quase tudo o que acontece lá. E talvez a riqueza do aquarismo, o fascínio esteja nisso. Nessa complexidade simples. Não sei nem se eu posso usar esse termo. É algo complexo, mas ao mesmo tempo algo simples e muito prazeroso de se cuidar, de se observar, de se desenvolver. Espero que tenha conseguido desmistificar o ponto do aquarismo ser algo que dá trabalho, do aquário ser algo que dá trabalho, ou ser algo caro, o que não é, tá? Com certeza você consegue montar aquário para todos os bolsos e para todos os tempos disponíveis para se dedicar, e que com isso mais pessoas se interessam pelo hobby. É um hobby que cresceu bastante no Brasil nos últimos tempos, mas que tem um potencial de crescimento enorme, enorme mesmo. Muita coisa a ser explorado no nosso país, que inclusive é um dos maiores fornecedores de peixes ornamentais para todo mundo. Principalmente por causa da Amazônia, Pantanal, a grande maioria dos peixes que habitam os aquários do mundo todo vêm dessa região, sejam eles extraídos de lá, ou então reproduzem em cativeiro, mas originários de lá, tá? Deixa aqui os meus contatos. Eu tenho toda essa história, então eu tenho no aquarismo, eu tenho o site, o Aquarismo Online, apesar de eu não estar muito ativo nele, vocês vão encontrar bastante informação lá, que é aquaonline.com.br. Convido a todos a conhecerem a minha loja em Campinas, a Pro Aquarista, que foi um protótipo, ou um projeto, ou um piloto do que eu esperava como aquarista, como hobbyista de uma loja de aquário. E o feedback que a gente recebe dos clientes nesses 5 anos, quase 6 anos de loja física, é que realmente é algo diferente do que infelizmente eles acabam vendo por aí, tá? Na maioria dos lugares. E que se torne uma referência, que se torne um exemplo, as coisas boas que a gente conseguiu implementar de diferente.
Nós também, se você não puder vir a Campinas, quiser conhecer nosso catálogo de produtos, a gente tem uma variedade muito grande. A gente tem mais ou menos 4.000 itens diferentes à pronta entrega na loja. Então você também consegue comprar pela internet e a gente envia para todo o Brasil. O site é proaquarista.com.br, proaquarista tudo junto.com.br. Se você puder vir a Campinas, vai ser um prazer receber quem quiser vir conhecer a nossa loja. A gente está situado na rua Joaquim Vilac, número 121, Vila Teixeira, Campinas, São Paulo. Estamos no interior de São Paulo. E nós temos um horário bem diferenciado, que foi uma das coisas que eu queria fazer diferente do que eu via por aí. Nós abrimos às 9 da manhã, até um horário padrão, mas nós fechamos às 8 da noite, às 20 horas, de segunda a sexta. E no sábado a gente abre às 9 e nós fechamos às 17 ou 5 da tarde. Assim o pessoal consegue vir depois do trabalho, com calma tal, e desfrutar do aquarismo, que é uma coisa. A gente tem visto cada vez menos lojas por aí, lojas físicas, cada vez mais o pessoal só compra pela internet. Mas eu sempre costumo dizer que ninguém começa um aquário pela internet. E se começar, entrar no Mercado Livre da vida, num Shopee da vida e sair comprando o que achar que tem que comprar, vai achar que tá economizando, mas no final vai perceber que o barato sai caro, porque vai comprar muita coisa que não faz sentido, que não vai utilizar ou que não vai surtir o efeito desejado. Então a importância das lojas físicas é muito grande. O que você às vezes pensa que vai sair um pouco mais caro, porque na internet é melhor, é mais fácil, porque o frete, entre aspas, é grátis e porque a margem do comerciante da internet é menor, mas você acaba não tendo suporte para tirar o devido benefício do equipamento que você está comprando. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse bate-papo e estamos aí para quando quiserem falar desse mundo maravilhoso que é o aquarismo. Marne, muito obrigado por esclarecer nossas dúvidas e esperamos contar com você em outras oportunidades. Sucesso! Não saia daí, pois logo eu estou de volta com o Manhãs com GRP.